O edifício Copan é um icônico prédio residencial localizado no centro de São Paulo, Brasil. Foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer e concluído em 1966. Desde então, o prédio tornou-se um marco na cidade, famoso por sua arquitetura curva e ondulante e por sua vida vibrante. No entanto, com o passar dos anos, muitas histórias foram contadas sobre o prédio, incluindo uma que diz respeito a um fantasma da Casa de Máquinas. A história conta que, no início dos anos 70, um funcionário do prédio, cujo nome é desconhecido, teria sido morto em um acidente na Casa de Máquinas, que fica no topo do edifício. A partir desse momento, muitos moradores do Copan afirmaram ter visto o fantasma desse funcionário. Dizem que ele aparecia principalmente na Casa de Máquinas, mas também teria sido visto em outras partes do edifício, como nos elevadores e nos corredores. Segundo as histórias, o fantasma costumava aparecer como uma figura enevoada, meio transparente, e sempre vestindo a mesma roupa de trabalho que o funcionário morto. Algumas pessoas afirmam ter sentido uma presença estranha e fria quando entravam na Casa de Máquinas, e outras relatam ter ouvido sons inexplicáveis vindo do local. No entanto, a história do fantasma da Casa de Máquinas nunca foi confirmada oficialmente. Muitos moradores do Copan afirmam que a história é apenas uma lenda urbana e que nunca viram ou ouviram nada fora do comum no edifício. De qualquer forma, a história do fantasma continua a ser contada e passada de geração em geração, e ainda é um tema de interesse para aqueles que moram ou visitam o edifício Copan. Mais recentemente têm circulado às redes sociais rumores sobre avistamentos de vultos pelos corredores do hotel. Há também relatos sobre o elevador do prédio está assombrado, relatos de barulhos estranhos pelo prédio. Veja o relato desse morador do prédio. Miller mora no Copan há 3 anos e tem sustos constantes com o elevador do bloco B. Eu sou sempre assombrado pelo elevador. Uma vez apertei o botão do térreo, e o elevador parou em outro andar. Enquanto isso, eu estava me olhando no espelho, e a porta se abriu. Olhei rápido e meio que vi um vulto, mas ninguém entrou. Olhei para fora e não vi ninguém. Miller continua, na segunda vez em que aconteceu, o elevador foi parar no 15º andar. A porta se abriu e caiu o botão do térreo, que eu tinha apertado. Depois, o elevador simplesmente não fechava. Fiquei meio desesperado nessa hora, porque ele simplesmente resetou, sem querer ir para o térreo. Na terceira vez, Miller estava acompanhado de um amigo, o analista de dados Diego de Castro Fernandes, que diz: o elevador faz uma coisa assustadora às vezes, sempre para em um andar em que ninguém apertou, a porta se abre, quando vai fechar, fica indo e voltando, como se tivesse alguém bloqueando a passagem. Isso já aconteceu até quando estávamos juntos. Quem morou neste apartamento aqui foi a El Que Maravilha. Muitas pessoas moraram aqui na década de 1980. Acho que a grande maioria dos fantasmas, se a gente realmente tiver fantasmas aqui, é a galera boêmia. Então, a gente não tem que ter medo, afirma Miller. Veja agora esse outro relato. José Roberto trabalha no Copan há mais de 37 anos. Começou como faxineiro, virou vigia, depois segurança, gerente, finalmente, passou a ser um dos encarregados do edifício. Na época em que começou, eu estava desempregado e resolvi encarar como algo temporário. Agora corta para 37 anos depois, continuo aqui, lembra? Há 12 anos, José estava fazendo uma ronda no terraço do prédio, por volta de 19h30, quando viu um vulto próximo à escada de incêndio do bloco F. Vi uma pessoa saindo da escada de emergência, aumentei o passo. De primeiro, achei que era alguém tentando me dar um susto. Olhei todos os portões, e quando cheguei na escada, cadê a pessoa? Cara, fiquei arrepiado, apressei o passo, olhei todos os cantos e não achei nada. Desde que isso aconteceu, comecei a acreditar em fantasmas. Sempre que subo aqui, faço a ronda apressada. Este prédio tem história. Existe mesmo. Pelas histórias durante a construção desse prédio, teve muitas mortes de trabalhadores. Naquela época, não tinha toda a segurança que hoje tem. Então,
são coisas que a gente vê. Podem ser lendas, mas eu não duvido. Obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal.